Reverberando é o seu canal de audiobooks esotéricos. Estamos lendo o livro A Mesa do Santo Graal, de John Matthews. Vamos entrar agora no capítulo 6. Sofia, companheira de busca, Kathleen Matthews. E antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Então vamos lá. Todos estamos envolvidos numa busca pessoal, da qual o Graal é uma imagem que aí é colocada, como nos diz Kathleen Matthews, para nos deixar apaixonados por um mundo interior. Pois embora a busca seja um processo interior, ela tem que se manifestar no mundo externo para satisfazer nossas necessidades mais profundas, que por extensão são as necessidades do mundo. Todos estamos exilados de algo, de nossas casas, de nossa infância, do amor ou de Deus. O Graal mostra-nos que também estamos exilados do paraíso, que talvez seja todas essas coisas, e que o próprio Graal participa desse estado. Isso se faz claro pela natureza da guia e companheira que vai junto com os cavaleiros do Graal e conosco na busca. Compartilha do nosso auxílio e procura retornar, através de nós, ao estado almejado. É assim que nos vemos tão necessários à guia quanto ela o é a nós. Uma verdade que se aplica também ao Graal. Lemos que beber do Graal é recordar o paraíso. Essa é a experiência que procuram todos os que buscam, e que deveria ser nossa maior fonte de inspiração. Em muitos aspectos, a busca do Graal é um paradigma de nossa própria jornada espiritual. É uma jornada na qual continuamente encontramos e perdemos nosso caminho à medida que redescobrimos e nos esquecemos do que aprendemos. A natureza cíclica da vida garante, seja quais forem nossas realizações, que nunca poderemos descansar sobre nossos louros. Não podemos guardar conosco aquele momento de revelação. Seja qual for o nosso caminho, esse esquema continua sendo verdadeiro. Sigamos nós o caminho bem delineado que outros percorreram antes de nós, ou aventuremo-nos em regiões novas que vislumbramos sozinhos. Encontramo-nos com os mesmos obstáculos, cometemos os mesmos erros, seguimos as mesmas direções erradas, seja por descuido, ignorância ou desespero. Começamos a empreender nossa jornada espiritual no estado primal da inocência, como Percival, o mais sem pecado dos cavaleiros, quando abandona a reclusão uterina da floresta na qual sua mãe o escondeu das realidades da vida. Desde o começo, Percival quase não percebe que está numa busca. Tomando anjos por cavaleiros armados, ele age sem cavalheirismo para com todos e deixa de fazer a importante pergunta do Graal que terminará com o sofrimento do rei ferido. Mas, da mesma forma que ninguém que se põe na jornada espiritual está sempre sozinho, aquele que procura o Graal também não é deixado só. É com a identidade de uma companheira misteriosa de busca que estaremos preocupados no decorrer desse ensaio. Ela acompanha tanto o cavaleiro do Graal quanto o místico e raramente está ausente de qualquer tradição espiritual. Na sua aparição localizada no âmbito das lendas do Graal, ela é chamada de donzela horrenda ou Kundry. Misticamente, sua estatura é vasta, sendo seu arquétipo último o de Sofia, a sabedoria divina de Deus. Não importa como a vejamos, a tarefa de Sofia é a de estimular a consciência ou a recordação do paraíso, pois ela é, par excellence, a personificação simbólica do exílio do paraíso,
ao mesmo tempo que nos mostra o caminho de retorno a nosso estado original. Acreditemos, literalmente ou não, na queda da alma do estado de graça, é claro que, na maior parte do tempo, estamos num estado de esquecimento. Estamos separados de nossa verdadeira natureza. Sofia, na pessoa da donzela horrenda, preenche essa função especificamente para Percival. E como seu papel é negligenciado no ciclo da Vulgata, no qual Galahad é apresentado como o vencedor do Graal, usarei exemplos apenas dos textos protagonizados por Percival. Encontremo-nos, portanto, com a donzela horrenda no ponto em que Percival deixou de fazer a pergunta do Graal. Peredur, equivalente galês de Percival, está sentado com 3 outras pessoas na corte de Arthur, quando entra uma mulher negra de cabelos encaracolados, montada numa mula amarela. Tinha uma aparência rude e desagradável. Seu rosto e suas mãos eram mais pretas que o piche. No entanto, suas feições eram ainda mais feias que a sua cor. Bochechas proeminentes e rosto caído, nariz torto e grande, um olho arregalado e com pintas cinzentas, o outro muito preto e afundado, e dentes grandes e amarelos como uma ameixa, o ventre inchado, passando acima dos seios e do queixo. Suas costas tinham a forma de um cabo de bengala. Suas coxas tinham ossos grossos, mas as pernas eram finas, sobressaindo-se os joelhos e os pés protuberantes. Ela então repreende Peredur por não ter feito a pergunta do Graal. Nesse caso, o porquê de correr sangue da espada, pois se tivesses perguntado, o rei teria sido curado e o reino pacificado, mas agora haverá batalhas e morte, cavaleiros perdidos e mulheres viúvas e crianças órfãs, tudo por tua causa. Da mesma forma, em Parzival, onde a donzela horrenda aparece como Kundry, a feiticeira. Sua aparência é igualmente repugnante, embora seja dada a ela uma dimensão adicional de aprendizado. Ela é denominada a mensageira do Graal, pois através da sua vinda, a busca do Graal é, ao mesmo tempo, apressada e efetivamente realizada. Mas quem é essa bruxa e o que está ela fazendo numa história que é uma alegoria da espiritualidade transcendente? Muita gente negaria seu lugar nos cânones do Graal, pois não é ela uma criatura contaminada pelos maus pensamentos e, além disso, uma mulher? Para responder completamente a essas questões, temos de investigar as origens da donzela horrenda e considerar a natureza do feminino divino. Será necessário pôr de lado a cobertura mental de dualismo que se ensinou em nossa apreciação da jornada espiritual e lembrar um tempo em que o divino poderia ser expresso tanto pelo simbolismo feminino quanto pelo masculino. A história do Graal tem suas protagonistas mulheres, como veremos, cuja função é tão importante quanto a dos cavaleiros do Graal. Suas origens estão profundamente entranhadas na consciência céltica e têm uma ligação direta com nossa abordagem à jornada espiritual. Ver isso no capítulo 5. Em aparente oposição à donzela horrenda, encontramos a história do Graal, a Virgem do Graal, que leva o vaso na procissão do Graal. Sua descrição assegura que não confundamos essa dama com a negra Kundry. Seu rosto mostrava tal refulgência que todos imaginavam que fosse o nascer do sol. Essa virgem era vista usando brocados da Arábia. Sobre um armandi verde, ela levava o Graal. Ela, por quem o Graal se permitia ser levado, tinha o nome de Repanse de Choyer. Tal era a natureza do Graal que se exigia dela, que o tinha a seus cuidados, a castidade perfeita e a renúncia a toda falsidade. Tanto Repanse quanto Kundry
a mensageira do Graal servem ao mesmo propósito, embora sua aparência seja diferente. O fato dessas duas figuras estarem a serviço do Graal pode nos dar uma indicação no sentido de serem ambas o mesmo arquétipo sob dois disfarces diferentes. No entanto, isso não fica completamente claro para qualquer um que leia os textos. A natureza do feminino divino foi dividida em duas arenas opostas: a imagem aceitável e suave da santidade e a imagem ameaçadora dos poderes da escuridão. O lugar do feminino no mundo espiritual e particularmente no cristianismo tem sido mal definido. A igreja tendo expurgado seus elementos místicos ou esotéricos, ou, no mínimo, os tendo relegado a uma posição oficial, desenvolveu o culto à Virgem Maria como sua única válvula de escape para o princípio feminino, estereotipada como a Suprema Mãe ou como as santidades sem vida. A Virgem e as mulheres santas dificilmente podem ser apresentadas como exemplos completamente desenvolvidos do feminino divino. A única mulher perigosa na doutrina cristã é Madalena, redimida da concupiscência terrena como a pecadora penitente, um arquétipo para servir de modelo a todas as mulheres. Foi esse dualismo ferrenho que comprimiu a deusa suprema ao status de demônio feminino. Da mesma forma que com o divino feminino, assim era com a mulher. Ela era a porta de entrada para o demônio, a filha de Eva, através de quem veio a queda. Nossa donzela horrenda aparece inicialmente partilhar dessa imagem escura, embora venha através de níveis mais profundos que os cristãos, de substratos que permitam o feminino assumir uma importância maior do que teve durante o século XII. Período em que as lendas do Graal foram registradas pela primeira vez. Talvez o Graal como recipiente de graça seja uma ideia familiar, mas como símbolo especificamente feminino é quase desconhecido, uma razão do obscurecimento pelo cristianismo de sua origem mística. A lenda do Graal já existia, de uma forma ou de outra, antes que o cristianismo tivesse delineado a sua estrutura e utilizado seu simbolismo. Talvez ele seja apenas o maior dos símbolos com tais possibilidades de ser universalmente aplicado. Embora pareça distante da ética cristã do Graal, que o vê como o cálice da última ceia, houve um tempo em que ele foi o campo de ação do feminino divino para a guarda de conhecimento ou sabedoria. Em alguns círculos, houve muito desconforto pelo fato de ser a portadora do Graal, não tão liturgicamente uma mulher. Afinal de contas, a nenhuma mulher daquela época se permitiria tocar os vasos sagrados. Mas esse argumento pode ser eliminado completamente se examinarmos as raízes célticas do Graal e de seu guardião. O Graal e seu conteúdo, embora classificados como uma lenda apócrifa cristã, não tem ligação com a taça da última ceia e o sangue da redenção, nos níveis mais antigos da história. Eles são descendentes diretos da crença antiga e sagrada na soberania, a personificação da terra a quem o candidato a rei deveria desposar. O rito ancestral dos reis preocupa-se profundamente com o casamento do soberano com a terra. Essa ideia não se perdeu totalmente, como podemos perceber examinando nada mais do que o ritual de coroação na Inglaterra, no qual o monarca se casa cerimonialmente com a terra, usando-se o anel de casamento da Inglaterra, na apresentação dos emblemas de realeza. Se retrocedermos mais ainda, podemos localizar esse mesmo costume no tempo em que a deusa e o descendente matrilinear eram a regra. Essa época, o rei detinha a terra por direito das suas parentes mulheres. E muitas vezes ele devia submeter-se a um casamento simbólico com uma sacerdotisa que representava a deusa
para os propósitos do ritual. Na lenda irlandesa Bale in Scale, The Phantom's Prophecy Come, o rei de Tara tropeça com uma paisagem misteriosa na qual ele entra em uma casa. Ele e seus companheiros ali veem uma jovem virgem numa cadeira de vidro, com uma coroa dourada e vestida com um manto de bordas de ouro. À sua frente, uma tigela de prata com 4 cantos dourados, cheia de cerveja vermelha, um copo de ouro no chão, um cálice ou um copo de ouro nos lábios. A Virgem é a soberania da Irlanda e ela dá a tigela de prata a Com, pois serão seus descendentes que reinarão sobre a terra. Ela pode ser tomada pela portadora do Graal, a que confere iluminação ao cavaleiro candidato à busca. Entretanto, ela tem uma outra face que nos é revelada na segunda lenda irlandesa, a The Niall of the Nine Hostages. Aqui, Niall e seus 4 irmãos dedicam-se ao seu treino de armas e a viver da terra, quando perdem o caminho e estão procurando água. O primeiro irmão encontra um poço, mas este é guardado por uma bruxa velha e feia que só lhe permite beber se ele a beijar. Cada um, por sua vez, vai até o poço e tem a mesma dificuldade. Todos voltam sem a água. É então que Niall se aproxima da bruxa. Ele não apenas a beija, mas também abraça-a. Quando a solta, descobre que ela transformou-se na mais bela mulher do mundo. E em resposta à sua pergunta de como isso aconteceu, ela fala: "Sou a soberania, rei de Tara. Seus descendentes reinarão sobre todos os clãs." E ela o faz trazer de volta seus irmãos, mas não lhes dá água até que eles reconheçam Niall como seu senhor. Essa poderosa história nos diz muito sobre as antigas origens do Graal e de sua guardiã. Seja a Virgem com a taça de prata no Bale in the Scale, a lenda galesa do caldeirão da inspiração de Ceridwen, ou a bruxa que guarda o poço. Em qualquer dessas histórias, podemos estar certos de estarmos testemunhando o arquétipo ancestral da deusa em ação. Na busca do reinado, a donzela horrenda, a soberania, não pode assumir sua forma verdadeira, nem pode a busca ter sucesso se sua feiura é rejeitada. O teste visa a descobrir aquele que se mostra mais preocupado com a terra do que com as glórias de ser rei. Mas quais são aqui as implicações para o Cavaleiro do Graal? Se relacionarmos a busca do Graal com a busca da soberania, veremos muitas coisas através de uma nova luz. Devemos nos recordar de que o resultado de realizar o Graal é a cura do rei ferido e o florescimento da terra desolada. Desde os tempos mais antigos, especialmente no entendimento céltico, um rei mutilado ou ferido não podia reinar. O rei devia ser um homem inteiro. Esse é o tema de outra lenda irlandesa em que Nuadu, rei de Tuatha de Danann, perde o braço na batalha de Meg Tuired. Disputa-se a soberania e essa é atribuída a um outro, mesmo considerando que Nuadu tenha recebido um braço de prata em substituição ao que perdeu. E é somente quando seu braço é miraculosamente restaurado em carne e osso que lhe é permitido voltar a reinar. A implicação no caso do rei ferido do Graal é que ele tem o aparelho genital, eufemisticamente a coxa, ferido, e assim ele não pode unir-se com a terra, sob a forma da soberania, e portanto a terra permanece desolada. A busca do Cavaleiro do Graal, então, é curar seu rei, um destino de que ele participa porque todo o reino sofre. A soberania, assim, é radicalmente importante para um entendimento das lendas do Graal. Não apenas a Virgem do Graal é um reflexo de uma imagem antigamente potente do feminino, como também é a mensageira do Graal, a donzela horrenda. As duas faces da soberania reemergem na lenda do Graal como personagens separados. Também podem corresponder à terra que sofre e é deixada à desolação.
tão negra e não desejada quanto a donzela horrenda, e é a cura da terra através da qual a soberania pode assumir a condição inicial da bela Virgem do Graal. Se as origens pagãs das lendas do Graal forem aqui enfatizadas em demasia, é apenas como uma tentativa de equilibrar a ênfase exagerada nesse ou naquele aspecto dos paralelos cristãos que frequentemente são mais fáceis de serem percebidos. A horrenda bela donzela, companheira de busca, não é peculiar somente à busca do Graal, nem é unicamente a esfera do passado pagão. Antes que possamos ver a busca do Graal como modelo para nossa jornada espiritual, devemos examinar a tradição mística, a judaica assim como a cristã, onde encontraremos nossa companheira sob outros aspectos, da mesma forma que exercendo o papel de desvelar uma tradição secreta que perpetua a sabedoria oculta das idades. O exílio gela o meu coração. Possa aquele que numerou as estrelas guiá-lo, auxiliando-nos e conduzindo-nos de volta à alegria, diz a mãe de Arthur no Parzival. A ideia de exílio nos sensibiliza fortemente. Em toda a cultura, há lendas de como a humanidade rompeu sua harmonia com Deus. Entre os judeus e os cristãos, essa lenda se encontra no Gênese, onde seguimos a queda de Adão e Eva no paraíso. Trata-se de um relato, em linguagem mística, da ruptura entre Deus e a humanidade. Desafortunadamente, tende-se a interpretar literalmente os relatos místicos do ponto de vista de sua historicidade, mais do que em função de seus paralelos alegóricos. Vista isoladamente, a queda expressa um mau augúrio para um povo exilado de Deus. Mas no cristianismo, a redenção é concomitante natural à queda, conhecida liturgicamente como Felix Culpa, o pecado feliz, através do qual Cristo vem para redimir o mundo. Sem o primeiro Adão, não haveria um segundo Adão, Cristo, para salvar-nos. Logicamente, seguindo adiante, a partir daí, o ave da Ave Maria é uma inversão do nome de Eva, na medida em que Maria também redime o pecado de Eva, a mãe de todos os viventes. A queda é nosso exílio do paraíso. Criamos uma terra desolada no jardim do Éden. A busca é nossa jornada espiritual e o Graal é nosso retorno à condição soberana que temos como reis e rainhas da criação. Seja qual for o relato ortodoxo da queda, todas as culturas parecem ter desenvolvido uma explicação apócrifa própria de como uma parte do paraíso residiu entre a humanidade com o objetivo de fornecer uma oportunidade de retorno. A lenda do Graal é a resposta europeia a esse exílio. Mas por que a religião da época não era considerada suficientemente eficaz? Em seu Fly of the White Gander, Joseph Campbell se pergunta por que alguém na Idade Média teria pensado ser necessário embarcar em uma viagem tão solitária e perigosa, ou seja, a busca do Graal, quando a Santa Missa, com o próprio Cristo no altar, estava sendo celebrada todos os dias na casa ao lado. Como já vimos, o próprio Graal não deriva necessariamente de origens cristãs. Embora tenha sido incorporado em seu simbolismo, a busca do Graal incorpora dimensões implícitas, embora não doutrinariamente aparentes, ou ao cristianismo. Cada alma tem necessidade de encontrar individualmente um retorno do exílio, um retorno que pode seguir ou evitar os canais usuais de crença exotérica. O fato é que alcançar o Graal não era apenas uma experiência paralela à do recebimento da comunhão da missa. Era muito mais que isso. Participar da comunhão pode ser o conhecimento último, a união do Criador com a criatura. Mas, a menos que o comunicante transmita consciência imaginativa ao sacramento, os mundos interno e externo percorrem caminhos paralelos que nunca se fundirão num só. O mistério da comunhão deve ser atualizado na vida de todos os dias, não ser relegado a alguma remota terra da espiritualidade. Em sua expressão exotérica,
o cristianismo não consegue dar qualquer sentido de responsabilidade pessoal à nossa redenção. Poucos cristãos pensam além da possibilidade do livre-arbítrio, que é direito nato exclusivo da humanidade. Foi o exercício do livre-arbítrio que provocou a queda. Por que então não deveria ele ser exercido positivamente para conduzir-nos ao fim do nosso exílio? Essa questão nunca foi inteiramente encarada no interior do cristianismo exotérico. Fé, boas obras e o recebimento dos sacramentos são os únicos instrumentos de redenção propostos. Misticamente, há um núcleo esotérico em todas as religiões, propondo uma resposta alternativa e mais pessoalmente responsável. O cristianismo relegou a sua tradição esotérica a uma expressão segura de misticismo, purgou-se a si próprio do divino feminino, de uma tradição mística, de qualquer coisa que tivesse o mais leve sabor de revelação individual. Entretanto, a despeito disso, a tradição do Graal continuou viva durante uma idade que viu a destruição tanto de cataros como de cavaleiros templários, dois grupos diferentes cuja demonstração de autonomia e compreensão de intuição mística, entre outras coisas, antagonizava a Igreja. O Graal nunca foi oficialmente sancionado pela Igreja, mas também nunca foi negado. A Igreja teve até mesmo a sua própria história do Graal. Tão populares foram as lendas arturianas em certo tempo que os monges de Glastonbury serviram-se dos efeitos da lenda, tomando Percival o tolo e transformando-o em Perlesvaus, aquele que perdeu o vale, reconhecendo-o como um modelo do Cristo e fazendo da história do Graal uma cintilante alegoria cristã. Assim, a lenda do Graal funcionou em dois níveis: exotericamente como uma história popular, esotericamente como um caminho alternativo até Deus, uma libertação do exílio. Mas e as outras tradições? A concepção judaica da queda tem uma ênfase sensivelmente diferente. Aqui, a sensação de exílio é mais forte, a necessidade de retornar mais imediata. No judaísmo esotérico, especialmente na Cabala, vemos o exílio de Deus expresso em termos de um relacionamento. A aliança que Deus faz com Israel se parece mais com um contrato de casamento do que com um documento legal. Seguindo o simbolismo esotérico da Cabala, encontramos mais uma vez nossa companheira, não na forma de donzela horrenda ou de virgem do Graal, embora elas participem de um conjunto de imagens comuns, mas como Shekinah. Dizia-se que Shekinah habitava com Deus desde o começo da criação. Sua aparição nos livros bíblicos de sabedoria e em textos cabalísticos tais como o Zonar nos dá um quadro claro de sua função no caminho do retorno. Ela aparece no seguinte relato da criação tirado do livro de Provérbios: O Senhor criou-me no princípio de seu trabalho, o primeiro de seus atos da antiguidade. Eras atrás eu fui criada no primeiro momento, antes do começo da terra. Quando estabeleceu os céus, eu lá estava. Quando demarcou as fundações da terra, então eu estava ao seu lado, como seu mestre de obras. E todos os dias eu era o seu contentamento. Ficava evidente, com esse relato, que Deus e sua Shekinah estão unidos em parceria amorosa. Quando Adão e Eva comem o fruto da árvore e são expulsos do paraíso, Shekinah decide descer com eles. Se for rompida a unidade entre Deus e a criação, não pode haver união entre Deus e sua Shekinah. Portanto, ela segue voluntariamente com a humanidade para o exílio. Onde quer que apareça, é como a expressão da compaixão de Deus. Entretanto, ela é mais do que uma emanação abstrata da natureza essencial de Deus. Ela habita a Arca da Aliança, seguindo à frente no deserto como uma coluna de nuvens durante o dia e como coluna de fogo à noite. Uma presença visível da habitação de Deus entre os israelitas. A arca, como Graal, é uma relíquia de grande poder, é um pedaço do paraíso. Recordemo-nos de que, no Parzival, o Graal é denominado de Lapsit Exilis, ou pedra que caiu do céu.
Disse em outro lugar ter ela sido uma esmeralda que caiu da coroa de Lúcifer durante a rebelião dos anjos caídos. A própria Shekinah tanto é uma personificação desse paraíso perdido, quanto torna-se ligada ao exílio a partir dele. Ela acompanha Israel através do deserto até que a arca seja efetivamente abrigada no interior do templo. A destruição do templo em 586 a.C. fortaleceu a sensação de exílio dos judeus em todos os níveis. Perdeu-se a arca e seu paradeiro tornou-se desconhecido. Veja no capítulo 4. A Shekinah não tinha habitação. Daí para diante, ela viveria nos corações de seu povo. Através da realização de atos agradáveis a Shekinah, o judeu santo apressava o retorno. As más obras entristeciam Shekinah e prolongavam o exílio. Para os judeus, a arca toma a significação do Graal, o objetivo de uma busca interior. Shekinah é, portanto, a contraparte feminina de Deus. Alguns textos cabalistas vão até o ponto de chamá-la de esposa de Deus, de quem ela está separada pela queda e pela pecaminosidade contínua da humanidade. A complexidade de Shekinah só se torna apreciável se compreendermos que suas imagens brotam das imagens da deusa canaanita ou mesopotâmica Astarte, ou Ishtar, que reinou no céu supremo com seu consorte Baal ou Tammuz. A divindade chegou a ser expressa pelos senhor e senhora divinos que reinavam conjuntamente. A Shekinah é a descendente simbólica dessa deusa, assim como expressa a natureza feminina de uma deidade que seria de outra forma excessivamente patriarcal. A Shekinah de Deus estava associada com o estado dos próprios israelitas e também os exilados e os prometidos de Deus. Nas lamentações de Jeremias sobre a queda de Jerusalém, vemos a cidade personificada da forma de Shekinah. Como uma viúva, ela tornou-se a que era grande entre as nações. Ela, que foi uma princesa entre as cidades, tornou-se vassala. Ela chora amargamente na noite, lágrimas em seu rosto. Entre todos os seus amantes, ela não tem ninguém a quem conforte. Judá foi para o exílio por causa da aflição e da dura servidão. Agora ela habita entre as nações, mas não tem onde descansar. Toda a majestade se apartou da filha de Sião. Trata-se de uma imagem da Shekinah manifesta, a majestade exilada e a sabedoria de Deus, personificação de um povo que perdeu sua soberania. Nos livros bíblicos de sabedoria, a Shekinah também é chamada de Kokma, ou sabedoria, a que chora em voz alta nas ruas e guarda a fonte da sabedoria, que, como grau, traz a alma a seus sentidos. Sabedoria ou Shekinah é a esperança da restauração. No dia em que o exílio terminar, ela recebe o comando de desvestir as vestimentas de sua mágoa e aflição, ó Jerusalém, e vestir para sempre a beleza e a glória de Deus. Vestir as vestes da retidão de Deus, colocar sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno, pois Deus mostrará seu esplendor em todas as partes sob o céu. Aqui fala-se da Shekinah enquanto sabedoria, em sua caracterização transcendental, e que não mais está no exílio, mas uniu-se com Deus, pois a mais surpreendente imagem de Shekinah é a de esposa ou amada. O místico sempre se preocupou com as imagens sexuais para expressar sua união ou separação em relação ao divino. Com a Shekinah, a imagem é ampliada por implicação, a humanidade vista como a amada de Deus. Casais devotos judeus faziam amor na véspera do Shabá para imitar a união de Deus com Shekinah.
Os cabalistas empregavam técnicas extraordinárias de meditação para visualizar essa união divina, tentando apressar o retorno a Deus. O simbolismo da Shekinah não pertence apenas à esfera do judaísmo. O período de pós-exílio de 500 a.C. para adiante viu a ascensão do misticismo cabalista e a grande fertilização cruzada de conceitos religiosos no interior dos mundos judeu, helênico e cristão. O cristianismo gnóstico elevou a figura da sabedoria, Sofia, a uma posição que quase rivalizava com a de Cristo. Em seus evangelhos apócrifos, eles trabalharam a descida de Shekinah como queda de Sofia, fazendo-a responsável pela criação do mundo. A despeito do incipiente dualismo desses textos, encontramos novamente duas faces de Sofia. A Sofia caída, chamada de Akhmot, que vaga pelo mundo triste e confusa, e a própria Sofia, a rainha transcendente do céu, cuja união com o Logos, o Verbo, ou a emanação de Deus, marcou o fim do exílio da criação. O cristianismo ortodoxo ocidental pode ter negligenciado seu aspecto esotérico, mas os grandes textos místicos da Bíblia ainda comunicam um significado para ambas. Shekinah e Sofia, aos que são capazes de interpretá-los e compreender sua significação, tanto nos textos judaicos quanto nos gnósticos, encontramos o mesmo relato do exílio de Deus, a separação de amante e amada. Shekinah e Sofia fazem uma aparição entre a humanidade como um caminho de retorno, lidando primeiramente com o escuro, a face exilada, como uma identificação com um povo perdido. No final, ambas aparecem sob uma caracterização radiante e transcendente de salvadoras. Isso é muito claro no Parzival, onde a donzela horrenda Kundry cavalga até o castelo do Graal, onde o rei ferido ainda jaz em agonia. Ela se veste com uma capa de seda negra, sobre a qual está bordado um bando de pombas finamente trabalhadas em ouro árabe, no estilo da insígnia do Graal. Ela acompanha Parzival ao castelo para que este possa responder corretamente às perguntas do Graal. À visão de seu hábito, os cavaleiros do Graal clamam: nossas preocupações estão terminadas. O que sempre estivemos esperando, desde que fomos vítimas da mágoa, aproxima-se de nós sob o signo do Graal. Grande alegria está a caminho para nós. A aparência negra de Kundry pode nos ter enganado, fazendo-nos pensar nela como uma feiticeira malevolente preocupada em obstruir a busca do Graal. Mas vemos em suas roupas que a donzela horrenda é irmã de Shekinah e de Sofia. O pombo sempre foi o símbolo da compaixão divina. Era um pássaro sagrado para a deusa e veio para a panóplia de Shekinah, onde simbolizava o Espírito Santo de Deus. No cristianismo, obscureceu-se o gênero ambíguo do Espírito Santo através do símbolo do pombo. A promessa de redenção no final, a habitação interior perfeita de Deus, do início dos tempos, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas da criação, é essa imagem de esperança que inspira aqueles que empreendem a jornada espiritual a continuar. Não importa como o Espírito Santo seja teologicamente entendido hoje em dia. Ele brota de suas origens como parte do feminino divino, a santa maternidade de Deus. Nesse emaranhado simbólico, Cristo assumiu os atributos da sabedoria. Ele é visto como a expressão do Verbo de Deus, Logos, e da sabedoria de Deus, Sofia, através de todo o Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, da mesma forma que a sabedoria ou Shekinah está em Provérbios. 8. Cristo é aquele em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Mas embora tenha havido aí a transição de gêneros, o simbolismo foi perpetuado no interior da tradição esotérica cristã. A Shekinah é primitivamente uma figura do Velho Testamento.
O Novo Testamento vê um restabelecimento do princípio tanto sofiânico quanto do messiânico, as manifestações do poder de Deus, investindo-os ambos na pessoa de Cristo. Cristo é homem, mas a simbologia feminina não é negligenciada na medida em que o Messias precisa dos meios para se manifestar. O primeiro Adão foi moldado da simples poeira da terra. O segundo vem do ventre precioso da Virgem. Maria preenche o papel da segunda Eva, da mesma forma que corporifica os princípios da Shekinah, pois ela não é apenas um receptáculo ou veículo para a encarnação de Cristo, como também uma representante da humanidade exilada. Sua carne veste a divindade do Deus manifesto, o Cristo. O humano e o divino encontram-se num casamento místico que é, de uma só vez, nascimento, morte e consumação. Essa é a experiência da comunhão. Na transubstanciação, o pão e o vinho comuns transformam-se em corpo e sangue de Cristo. Em termos metafísicos, o corpo e o sangue de Cristo são de Maria, enquanto sua mãe, embora também representem a divindade inspiradora do Messias. Veja no capítulo 10. Não é possível pensar em termos do feminino enquanto matéria e o masculino enquanto espírito. Nesse contexto, pois, deu-se uma união real entre os dois. As realidades espirituais são quase alquímicas. O espírito celestial torna fértil o ventre da fonte virginal, pela administração secreta de sua luz, de forma que ela possa conceber como as criaturas celestiais e trazendo de volta a semelhança de seu Criador, aqueles cuja origem na poeira da terra produziu como homens de poeira em estado miserável. Se reexaminarmos a lenda do Graal por esse prisma, encontraremos paralelos surpreendentes, pertinentes à nossa jornada espiritual. Na linguagem comum do misticismo, não há realmente qualquer conflito entre judaísmo, cristianismo ou qualquer outro caminho religioso. Eles são apenas meios para chegar-se à cessação do exílio. Se os lados exotéricos da religião não têm sido bastante claros em suas definições, sempre houve uma resposta esotérica pronta para surgir no interior de cada religião ou paralelamente a ela. No interior do simbolismo, tanto o cultural quanto o religioso fundem-se numa história espontânea e imediata. Estamos exilados ou num estado de esquecimento. Perdemos nossa soberania, nosso estado de união com o divino. Entretanto, a companheira da busca está conosco sob a forma de uma potencialidade. Percival é chamado de o filho da viúva, uma imagem na qual nos vemos refletidos como filhos, tanto da exilada Sofia quanto de Cristo, filho de Maria. A terra desolada é nossa terra de exílio, o lugar que não é o paraíso. É a Jerusalém violada, seja enquanto cidade santa disputada por judeus, cristãos ou maometanos, seja enquanto a própria Sofia no exílio. O Graal é aquele pedaço do paraíso, uma união da alma com Deus. O rei ferido é o próprio cavaleiro do Graal em potencial, um símbolo da soberania perdida, ou é o Cristo, o rei crucificado das 5 chagas, a quem cada pecado fere novamente. Nas lendas do Graal encontramos uma tradição mística que corporifica muito do que é comum às religiões mais importantes. Não é difícil perceber exatamente por que ela evoca uma resposta tão popular onde quer que se fale dela. Na era atual, a consciência de nosso exílio está embrutecida. Poucos seguem metodicamente um caminho místico que os ajude a recordarem-se de que possuímos uma herança espiritual. Vivemos no estado de esquecimento. No entanto, enquanto as religiões mais importantes parecem declinar, há um ressurgir correspondente no interesse pela busca espiritual. Frequentemente, esse interesse assume formas bastante estranhas. No recente filme de Steven Spielberg, Os Caçadores da Arca Perdida, em 1980,
Vemos o alvo da busca espiritual perseguido sob a forma de um objeto material. Como o Graal, a Arca da Aliança está escondida ou fora de uso. Seu poder é imanente, não aparente. No filme, a arca é disputada por interesses rivais. De um lado, o mal a busca para usá-la para seus próprios fins, de outro lado, é procurada como um tesouro arqueológico. Nenhum dos lados leva em consideração o que pode acontecer quando se procura um princípio espiritual como se ele fosse um objeto. A arca, como o Graal, está cheia de poder. No filme, a força de Shekinah revela-se com tal intensidade que o mal é completamente derrotado nos dois lados, sendo substituído por um senso de responsabilidade. Embora esse filme seja apenas uma sombra da jornada espiritual verdadeira, sua distribuição em todo o mundo pode ter ajudado a despertar um pouco a sensação de exílio, um desejo de redescobrir qual é, na verdade, a nossa herança. Tem-se conhecido veículos mais estranhos ainda para a ação de Sofia. Considerar um tesouro celestial como se fosse um tesouro terreno é um equívoco que tem perseguido obstinadamente a história da religião. A Jerusalém celestial não pode ser estabelecida na terra. O rei ferido não é um rei de verdade, nem o Graal é um objeto material. Entendemos isso melhor vendo esses símbolos como algo que pertence à própria alma. A mística do simbolismo do Graal é aí colocada para nos deixar apaixonados por um mundo interior. Devemos desejar que todo o nosso coração estar lá, habitar aquele mundo e trabalhar com aqueles princípios. Se aplicamos o princípio de espiritualidade do Graal, segue-se que teremos automaticamente a sua reflexão no mundo real. A Virgem do Graal, a Shekinah ou Sofia, é uma personificação daquele objeto sagrado. É o Graal ou a Arca, o tesouro oculto que simboliza a união da alma com o divino. Encontramos e perdemos esse grau continuamente. Não há meio de chegarmos à união espiritual, de nos encontrarmos com a glória refulgente de Sofia, sem primeiro abraçarmos a donzela horrenda, que é a nossa própria realidade. Como indivíduos, não podemos empreender uma busca para salvar o mundo sem primeiro atendermos à nossa própria condição. O cálice amargo precede o dourado Graal. Todos estamos perdidos no exílio, fora de harmonia conosco próprios, inconscientes da centelha divina que brilha no nosso interior. Todos temos o anseio de recobrar nossa alegria perdida. Entretanto, como devemos fazer isso? Primeiro de tudo, assumindo a nossa própria responsabilidade. Não se trata de egoísmo, é apenas bom senso. Somente os que iniciam a jornada merecem alcançar o Graal. Se esperarmos por alguém mais para juntar-se ao nosso grupo, nunca começaremos. Não importa se cometermos erros ao longo do caminho. A mensageira do Graal, a donzela horrenda, em breve nos fará saber. Devemos dar atenção a ela como a voz interior, a vontade de Deus. Sua fala é áspera e seu conselho não é bem-vindo, mas é somente conhecendo-nos completamente que seremos capazes de continuar. À medida que a busca continua, começaremos a nos acostumar com a ideia de que não estamos atrás de um objeto e que esse objeto é apenas um símbolo de nosso anseio por união. Com o passar do tempo, crescerá o terrível pensamento. Não há Graal, nem esplendor de glória, nem fusão com o infinito. Talvez nunca vejamos a realidade da Virgem do Graal. Estaremos para sempre no exílio? Não há progresso por esse caminho. Dizer que quanto mais à frente formos, melhores nos tornaremos é um pressuposto falso. O caminho está entre o esquecimento e a recordação, e, portanto, em última instância, diz respeito à consciência. Precisamos fazer a pergunta do Graal. A jornada espiritual nessa busca é também a nossa conclusão. Todos estamos nessa jornada. Tudo o que devemos fazer é tomar a decisão de nos conscientizarmos desse fato. Começamos a ter consciência do sofrimento de outros e sua sensação de exílio de si mesmo. Começamos a entender a compaixão de Sofia, nossa companheira oculta.
como nossa própria compaixão. Os que estão na busca são como os que se devotam ao conceito do Bodhisattva. No budismo, um Bodhisattva é alguém que faz o voto de nunca reentrar no Nirvana até que a última folha de capim entre primeiro. É um conceito terrível. Começamos a nossa busca em aparente egoísmo e a continuamos na total ausência dele. Identificamo-nos com o signo da esperança, a exilada Sofia, tornando-nos seus cooperadores na tentativa de apressar a união de todos os seres. Deus, o divino, não está fora de nós, mas em nosso interior. Enquanto ainda não pode haver qualquer união universal definitiva, podemos nos esforçar para nos recordarmos do que realmente somos, unificando-nos com o princípio da busca para o qual vivemos. Pois a essência da busca do Graal não é desaparecer em uma terra remota de onde não se retorna. Nosso dever é retornar, trazendo em nosso interior os dons do Graal, pois podemos ser uma taça, um meio de regeneração e recordação para todas as criaturas vivas. Transformamo-nos no Graal, de onde outros podem beber, pois encontrar o Graal é transformar-se nele. Percival, diferentemente de Galahad, volta de sua busca ao Graal, tornando-se rei do castelo do Graal. O rei ferido encontra mais uma vez a sua soberania e é curado. A terra desolada é, por extensão, a donzela horrenda, voltam a ter a sua beleza original. O próprio Graal deixa de ser um objeto para tornar-se uma realidade viva. Sofia voltar a realizar a unidade, retornando do exílio em união com o vencedor do Graal. As duas faces de Sofia, enquanto donzela horrenda e enquanto virgem do Graal, acompanharam-nos em nossa busca, uma instigando-nos à ação, a outra mostrando-nos o caminho. Entendemos agora que o retorno ao paraíso não nos será concedido do alto. A realidade está em nossas mãos. Nossa jornada espiritual é, no fim das contas, o retorno do exílio, a busca na qual Sofia sempre nos acompanha.